Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 24 de junho do ano da graça de 2022. E vamos terminar esta semana de reflexão e de um olhar e de um meditar, um remoer do texto de domingo passado, de Salmo 142. Desde já convidando os irmãos para uma sucessão de semanas que vamos certamente ser muito abençoados através de outros salmos, que quero muito, durante algumas semanas, meditarmos em alguns salmos, mas trazendo ao nosso coração este salmo. Ele termina, e relembrando as palavras de Davi a partir do versículo 5, lembrando que ele estava desanimado, desamparado, triste, frágil, com medo, e ele diz o seguinte: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi voltou-se para o Senhor. Davi sabia que o Senhor era de facto a solução, e é muito importante lembrarmos disso. Mas eu gostaria de ligar este salmo, este clamor, que é essencial que seja vivido. Nós vamos viver dias difíceis, vamos viver circunstâncias difíceis, precisamos não esquecer, precisamos de lembrar que Deus é o nosso refúgio, precisamos de pôr em prática essa realidade, voltarmos para Ele, clamar a Ele e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E eu queria então trazer ao nosso coração dois aspectos que encontramos depois na palavra no que diz respeito à nossa relação com o sofrimento e algumas respostas que Deus dá acerca deste assunto. E uma delas, a primeira delas, tem a ver com uma resposta que Paulo teve da parte do Senhor quando ele clamou também numa situação de sofrimento. E nós bem lembramos essas palavras. As palavras de Deus para Paulo foram: a minha graça te basta. E Paulo chega ao ponto de escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, um texto absolutamente essencial para sabermos lidar e ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer em alguns desses momentos. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E este tem que ser um olhar, tem que ser uma resposta de Deus para nós quando estamos em situações muito semelhantes àquelas que Davi estava a viver. É que hoje Deus está-nos a dizer isto de uma forma muito clara. Estas situações são-nos também necessárias e úteis para sermos fortalecidos. E como percebemos, Paulo centraliza esta resposta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui queria trazer mais um aspecto que esta semana foi particularmente importante para mim, quando na preparação e na partilha do estudo de quarta-feira, John Stott nos leva a lembrar e a considerar seriamente o significado da cruz na nossa vida. E ele fê-lo também através do exemplo de Pedro. E Pedro, alguém que teve definitivamente uma experiência muito particular com o Senhor Jesus Cristo, que viu todo o processo de sofrimento do Senhor Jesus Cristo e depois foi usado por Deus no primeiro século para ser alguém absolutamente determinante na igreja em Jerusalém e não só, até hoje para connosco. Este Pedro escreve o seguinte também, envolvendo este assunto do sofrimento, em 1 de Pedro, capítulo 2, e a partir do versículo 18. É verdade que o contexto aqui começa com a relação entre trabalhadores e senhores, mestres, e os patrões, aqueles a quem servimos, mas está bem presente o assunto do sofrimento, como vamos perceber. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
Porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir dos seus passos. Ou seja, Pedro está-nos a dizer o seguinte em relação ao sofrimento e às maldades que nos são infligidas também por via da ação de outras pessoas sobre nós. E ele está a dizer de uma forma muito simples: se estivermos a sofrer como resultado dos nossos pecados, bom, nada de mais. Mas se estivermos a sofrer, apesar de não termos pecado, também nada de mais. Jesus deixa-nos esse exemplo. E Jesus é o exemplo. E aqui está o significado da cruz que precisa de estar bem presente nas nossas vidas. É que Jesus foi castigado. Foi castigado no nosso lugar. E este é um significado muito importante da cruz. Jesus pagou na cruz o preço e as consequências do nosso pecado. E este exemplo que ele deixa para nós é também a resposta de Deus para quando estamos em situações de sofrimento. É que Ele não nos abandona, o Pai não nos abandona, como também esteve presente junto do Filho. Ele cuida de nós e nesses momentos de sofrimento nós somos conduzidos à sua intimidade, à sua proximidade. Porque em momento nenhum nada mais está em causa do que, de facto, circunstâncias passageiras e temporais que logo, logo serão resolvidas definitivamente com aquilo que Deus tem para nós. Amados, não queria deixar de também, à luz daquilo que ao longo desta semana o Senhor foi trazendo ao meu coração, partilhar com os irmãos. Vivemos muitas vezes situações difíceis. Precisamos de nos voltar para o Senhor. Precisamos de ouvir o que Ele tem para dizer. E em muitas circunstâncias, aquilo que Ele nos vai dizer é: a minha graça te basta. E se estás a sofrer, olha para Cristo e fortalece-te e ganha forças para enfrentar essas circunstâncias no exemplo de Cristo. Porque ele fez aquilo que nunca ninguém fez por nós. Morreu na cruz, no meu lugar, no lugar de cada um de nós. E isto certamente nos levará, tal como aconteceu com Cristo, à intimidade com o Pai. Isso, obviamente, só pode ser benefício para as nossas vidas. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e a processar isto nos nossos corações pela ação do Santo Espírito e que isso possa produzir em nós benefícios espirituais e de intimidade e de resposta do Senhor para as nossas vidas. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor nos permitir.